irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel 6 barra. @Paulo Roberto Maciel 7919. Endereço geral Paulo Roberto Maciel. Bem, a liturgia deste dia é referente à sexta-feira, 24 de abril de 2026, na terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus. O ano litúrgico é o ar, a cor é branca. No rito temos a missa própria, com o prefácio da Páscoa. Pode ser também, se o presidente da celebração assim o decidir, missa em homenagem a São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir, memória facultativa. Neste caso a cor é vermelha. Na missa comum a cor é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Bem, vamos à primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui qual capítulo, capítulo 9, versículos do 1º ao 20. Depois teremos as reflexões. Naqueles dias Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi falar muito deste homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem planos e poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, é o Salmo 116,
na Bíblia Vulgata, o 117, na de Jerusalém, versículos 1º e 2º, o refrão foi retirado do Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Repitamos, ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Agora, vamos ao Evangelho proposto para o dia de hoje. É o escrito por São João Apóstolo, capítulo 6, versículos dos 52 ao 59. Vamos primeiro aclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece, e eu vou ficar nele. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece, e eu vou ficar nele. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para que vossa palavra produza frutos na minha vida. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos saber um pouco mais primeiro sobre o apóstolo Paulo. Na primeira leitura dos Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 20, o relato da conversão de Paulo é grande incentivo a todos os cristãos hoje. De perseguidor dos cristãos, Paulo se torna o maior evangelizador, transforma sua vida em vista de Cristo. O evangelho passa a ser, a partir do encontro com Cristo ressuscitado, seu único guia. Dois momentos fortes marcam a conversão de Paulo: o diálogo e o envio em missão. Já no Evangelho, comer a carne e o sangue, beber o sangue de Jesus, é sinal de profunda comunhão com Ele. No sacramento da Eucaristia, é o próprio Cristo que se doa a nós cristãos católicos. Vamos agora saber outras reflexões no livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito aqui sobre João capítulo 6, versículos dos 52 a 59. No caso aqui até 60, né? A Eucaristia sempre foi algo surpreendente para as pessoas que não são cristãs. Eles não entendem. A maneira como falamos dela é chocante para muitos. Se dizemos que comungamos o corpo de Jesus,
Podemos pensar que somos antropófagos. Se afirmamos que é um pedaço de pão, pode-se pensar que somos loucos. Não somos antropófagos nem loucos. Existe aí um mistério difícil de explicar. As palavras escondem um profundo sentido de comunhão com Jesus, que faz com que nos sintamos unidos a Ele e unidos entre nós, que nos faz experimentar sua vitalidade e sua força para seguir o caminho. Isso é Eucaristia. No livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma explicação sobre o texto de São João. Porque quanto mais reflexão, melhor. Vamos passar aqui, João capítulo 6, versículos do 52 ao 60. Os judeus consideram estranha a linguagem de Jesus e reagem. Como pode ele dar-nos a sua carne para comer? Eles não entendem. Faltava-lhes naturalmente uma compreensão melhor sobre as palavras de Jesus. Carne entregue e sangue derramado referem-se à própria vida de Jesus, doada mediante sua morte na cruz. Comer a carne de Jesus, beber seu sangue, significam estabelecer com ele uma comunhão íntima, chegar ao ponto de se identificar com ele. O corpo e o sangue dele estão no nosso corpo, na nossa alma. O apóstolo São Paulo alcançou tão profundo grau de comunhão com Jesus que escrevia aos Gálatas dizendo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para favorecer nossa íntima comunhão com Jesus, ele nos deixou o sacramento da Eucaristia, através do qual tudo fazemos por Cristo, com Cristo e em Cristo, na certeza de nossa ressurreição e a vida eterna. Vamos aos santos do dia. Assim como São Paulo, os santos viveram para Cristo, por Cristo e em Cristo. Vamos a essa informação então. Santas do dia 24 de abril. Santa Maria de Cleofas e Santa Salomé, discípulos do Senhor. De acordo com o site do Vaticano, ambas as santas encontram-se entre as mulheres piedosas que na manhã da Páscoa foram ao sepulcro de Jesus para ungir seu corpo. Ali receberam o anúncio da ressurreição. Maria, esposa de Cleofas, era mãe de Tiago menor. Salomé era identificada como esposa de Zebedeu e mãe de Tiago e João. Tiago maior e João. Santo do dia 24 de abril, São Fidélis, que significa fiel. Fidélis de Sigmaringa, foi sacerdote e mártir. De acordo com o site do Vaticano, Fidélis foi docente, professor, advogado, filósofo cristão, frade e primeiro mártir de Capuchinho. Fidélis, que significa fiel, deixou a Alemanha para evangelizar a Suíça calvinista, onde foi martirizado em 1622 e canonizado pelo Papa Bento XIV. Marcus Ride, o futuro frei São Fidélis, nasceu em 1577 na família do magistrado principal da sua cidade. Foi o mais intrépido dos filhos, por isso seu pai o mandou estudar. Em 1604, um senhor nobre confiou-lhe alguns meninos para serem instruídos, inclusive seus próprios filhos. Com eles, Fidélis criou uma espécie de escola itinerante entre Itália, Espanha e França. Voltou para sua casa 6 anos depois para se formar em direito e se tornou advogado dos que não tinham condições de pagar. Aos 34 anos pediu para ser ordenado sacerdote e entrou para os capuchinhos de Friburgo, a ordem que vivia de modo mais rígido o espírito original de São Francisco de Assis. Recebeu o nome religioso de Fidélis, começou a viver uma vida de jejum, penitência e vigílias de oração. Como frade, recebeu vários encargos, estudou teologia e se tornou guardião do convento de Weltkirchen, onde socorreu enfermos durante a epidemia da pestilência. Frei Fidélis distinguiu-se mais como pregador por suas palavras fortes, obtendo numerosas conversões. Seus sermões eram simples, diretos,
compreensíveis tanto por pessoas cultas quanto por camponeses, porque eram acompanhados, sobretudo, pelo exemplo de uma vida de santidade. Foi fazer pregações na Résia, região que incluía a atual, o atual cantão suíço dos Grisões, Tirol e parte da Bavária, onde estava bem arraigado, olha, o calvinismo, liderado pelo teólogo francês João Calvin, sendo uma doutrina semelhante à reforma protestante. O conflito entre calvinistas e católicos era habitual, por isso um frade que pregava o retorno à fé não podia certamente ser benquisto. Certo dia, durante a missa, alguém atirou nele, mas não o desanimou, apesar de imaginar que seus dias estavam contados. Em 24 de abril de 1622, o Frei Fidelis aceitou o convite dos calvinistas para fazer uma pregação em Sévres, sem saber que era uma armadilha. Durante o sermão ocorreu uma grande confusão. Ao sair da igreja, foi cercado por uns 20 soldados armados que lhe mandaram renegar tudo o que havia dito no sermão. Ao recusar a proposta, foi golpeado na cabeça com espadas, morrendo no mesmo local. Assim, Fidelis, Fidelis, que significa fiel, foi fiel até a morte por Cristo Jesus. O fato resultou numa rápida reconciliação entre católicos e calvinistas e o retorno de muitos à fé. Santa Maria Isabel Hasselblad é santa do dia 24 de abril. É uma fundadora de ordem católica, das Brigidinas. De acordo com o site do Vaticano, Maria Isabel Hasselblad nasceu em 1870 numa família luterana sueca. Após a sua conversão ao catolicismo, dedicou-se à reunificação das igrejas. Trabalhou para a refundação da Ordem das Irmãs de Santa Brígida, que conseguiu levar de volta à Suécia. Ela faleceu em 1957 e foi canonizada em 2016. Desde a escola primária, notava que seus colegas professavam as crenças cristãs mais diversas, mas achava que não devia ser assim. Por isso foi à busca da única verdade. Em tenra idade, ficou impressionada por uma frase do Novo Testamento que se referia a um único rebanho, para o qual o Senhor Bom Pastor reconduziria a todos. Começou a se interrogar qual seria aquele rebanho único. Ouviu uma voz que lhe disse que iria descobrir qual seria o único rebanho. Aos 18 anos, decidiu emigrar para Nova York, nos Estados Unidos, a fim de ajudar financeiramente a sua família. Lá começou a trabalhar como enfermeira no Hospital Roosevelt. Certa noite, por descuido, ficou fechada no necrotério do hospital e decidiu passar o tempo rezando ao lado de um cadáver. Ajoelhada ao lado do corpo de um homem, teve a impressão de sentir uma espécie de respiro. O certificado médico dizia que ele tinha falecido por ataque cardíaco. Como boa enfermeira, sabia que aquele cadáver, no estado entre a vida e a morte, precisava de calor para voltar à vida. Então, cobriu-o com sua roupa. No dia seguinte, ela foi encontrada rezando ao lado daquele homem que reviveu. Olha, que história bonita, né? Que Santa Maria Isabel Hasselblad rogue por nós. Santas do dia 24 de abril, São Melito de Cantuária, bispo, que morreu em 624. Santo Egberto, presbítero, morreu em 1729. São Guilherme Firmato, eremita, morreu em 1103. Santa Maria Eufrásia Pelletier, virgem, morreu em 1868. São Bento Mene, presbítero, morreu em 1914. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas temos que acatar, afinal, vem de Deus.
Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.